Bom, iniciamos então com a nossa aula de hoje, que é um tema super importante em relação aos nossos filhos, em relação também às crianças que talvez como professores ou terapeutas temos que ajudar. Então, entender como a crise de paternidade de fato hum, afeta não unicamente o rendimento escolar, como iremos ver, mas também outras áreas do desenvolvimento das crianças. Então, iremos apresentar aqui brevemente, porque é um tema que realmente eh, daria para falar muito, mas que eu pretendo apresentar para vocês os elementos fundamentais para que, encontrando alguns desses elementos nas crianças, sejam nossos filhos ou pessoas que nos ajudamos, consigamos ayudar, entender o problema e dar o remédio para o problema. Então, iniciamos eh, vou compartilhar para vocês aqui a minha tela, para vocês conseguirem acompanhar. Qual é o papel essencial do pai? Iniciamos então para entender, desde o ponto de vista principalmente psicológico, da psicologia do desenvolvimento, qual é o papel do pai, na formação da criança. Podemos iniciar, vamos a citar principalmente quatro autores que são importantíssimos nessa área. Eh, a maioria deles são psicólogos do desenvolvimento, mas também temos neurocientistas e um psiquiatra infantil. A primeira coisa que temos que dizer é que a figura do pai é o princípio da autoridade, do limite e da orientação moral da criança. É o pai que dá a segurança emocional às crianças. Então, nós estamos apresentando aqui a nossa tese, iremos a mostrar como os estudos desses importantes doutores em diferentes áreas já têm demonstrado isso, que o pai realmente é essencial na formação integral das crianças. Então, quando nós falamos de pai, estamos falando de princípio da autoridade, do limite, da orientação moral, isso é muito importante, iremos ver por quê, e da segurança emocional das nossas crianças. Em, a figura do pai favorece de uma forma ativa o desenvolvimento da autonomia das crianças, que é necessário, da empatia, da linguagem, da coragem e do equilíbrio afetivo. Então, essa é a nossa tese, apresentado de forma resumida. Iremos ver o que nos falam os diferentes pesquisadores na área. E iniciamos com um psiquiatra, que é Kyle Pruitt. É importantíssimo porque ele dedicou muitos anos a pesquisa sobre a relação da figura do pai e o impacto não unicamente emocional, mas também veremos eh, na área dos problemas que depois a criança pode desenvolver a nível psiquiátrico com essa falta da figura paterna. Eh, Pruitt observa que a figura do pai é necessária inicialmente para o filho para a promoção da curiosidade. E é interessantíssimo, porque ele vai falar assim, é da curiosidade e da tolerância à frustração. É de fato uma coisa que nós vemos hoje, que cada vez mais os jovens, vemos jovens fragilizados. Em que sentido? Que não sabem lidar com a frustração. Não sabem. Gran parte, Pruitt demostrou que gran parte dessa falta de tolerancia à frustração
está dada pela ausência de um vínculo estável com a figura paterna. Outro, um dos principais pesquisadores no campo da paternidade, que é Michael Lamb, ele é um psicólogo do desenvolvimento, ele é britânico e dedicou décadas ao estudo da figura paterna na formação das crianças. E nesse estudo que foi publicado, eu estou usando a quinta edição aqui, ele tem mais edições, são mais de 600 páginas, para vocês terem uma ideia. Durante décadas, Lam estuda the role of the father in child development. Esse é o nome do estudo, para quem quiser. Eu não encontrei ele em português, eu não sei se existe ou não existe, mas eh, eu consultei a parte do inglês. E ele demonstra lá, com muitos estudos, que a figura paterna, o envolvimento do pai nas atividades cotidianas da criança, como, por exemplo, alimentar ou brincar, ou acolher a criança, é um fator decisivo para o desenvolvimento cognitivo da criança. Não somente para o desenvolvimento cognitivo, mas também na área emocional e social da criança. E aqui que é a parte importantíssima. Por quê? Porque esse envolvimento com o pai ajuda à construção de autoestima da criança. É como que o pai, para vocês entenderem, segundo Lam, é um espelho para a criança. E ela aprende a se valorar, a se amar, olhando, com certeza, a figura da mãe, da qual já falamos em outro momento, mas de uma forma especial, o pai. É através do pai que a criança conhece quanto ela realmente vale e é amada. E isso aqui é super importante, por isso iremos ver depois. Como eh, quando a figura do pai não está presente, ou está ausente, ou está pior, né? Que talvez a figura do pai é a que causa problemas. O que acontece com essa criança? O que acontece com essa criança em uma idade pré-escolar, na escola e depois na adolescência, que são os problemas que nós vemos comumente. Eh, Lam enfatiza que o papel do pai não é apenas ser complementar à mãe, como simplesmente se complementar com a figura materna, mas tem, segundo Lam, uma dimensão única, única na formação da criança. Tanto é que se falta o pai, e falta uma figura paterna, teremos uma situação de risco para essa criança, como ele vai demonstrar. Eh, ¿Cuál es el motivo? ¿No? Segundo Lam, en otro dos estudos, ele diz que os pais tendem a interagir com os filhos de forma mais física, estimulando competências motoras e cognitivas, né? O pai vai lá, brinca com a criança e expõe a criança ao desafio e ao risco. Então, de alguma forma, é o pai que tira a criança dessa simbiose materna. É a função que tem o pai. Então, que a criança consiga dominar os medos e consiga superar os desafios. E isso o pai o faz muitas vezes de forma inconsciente, simplesmente estando presente, né? Com uma brincadeira física que, como Lam demonstra, com muitas crianças, as crianças que têm uma presença paterna tendem a desenvolver até fisicamente as habilidades motoras, diferentes daquelas que não têm uma presença paterna. Então é bem interessante. Bom, continuamos. O autor, Lam, sempre falando porque ele é uma referência nesse âmbito, destaca que o envolvimento paterno tem
uma forte correlação com o desenvolvimento moral. E isso aqui é importantíssimo. Iremos ver depois, quando falemos da neurociência, estamos falando aqui de psicologia do desenvolvimento, e depois falaremos de neurociência. Então, eh, por quê? Por quê? Como que impacta no cérebro da criança a figura paterna? Mas Lam demonstra que tem que ver com a moralidade. E quando falamos em moral, estamos falando, por exemplo, em coisas que a gente vê no dia a dia e é com a agressividade e a delinquência, ou com a maior capacidade de resolução de conflitos e empatia, né? São comportamentos cuando a figura paterna está presente, no únicamente físicamente, que es importantísimo, más afectivamente presente en la educación de tu filho, concretamente, ese filho va a desenvolver una capacidad para resolver conflictos que é sumamente diferente daquela que uma criança que infelizmente não tem uma figura paterna presente, seja fisicamente, seja afetivamente. Qual é a grande diferença? É o que nós vemos, por exemplo, no consultório ou na escola. Uma criança que tem um comportamento agressivo, estou falando de uma criança de 4 ou 5 anos. Acho que isso aqui pode ser já uma dica importante para os professores e as pessoas que trabalham com as crianças. Um comportamento agressivo, que é constante, então não estou falando aqui de uma coisa que acontece uma vez com a criança que ficou brava por uma situação, não, estou falando de uma criança que já os professores reconhecem que tem um comportamento agressivo de uma forma mais ou menos constante e, eh, e que se manifesta, né, não unicamente como agressividade para as outras crianças, mas também com uma falta de obediência notável às pessoas que têm autoridade. Então, não estou falando aqui do problema ainda, pelo menos, né, de um problema que seja necessariamente síndrome, que é o síndrome da agressividade, desafio, né? Não estou falando disso, estou falando eh, em um estágio prévio de um diagnóstico, pelo menos. O que o terapeuta tem que saber? O que o professor tem que saber? Bom, se eu quero ajudar essa criança, a gente tem que ver como está a relação com o pai. Porque é muito provável, evidentemente, não é a única causa, a ausência paterna, mas é uma das mais comuns que produz esse tipo de comportamento nas crianças. Essa agressividade e depois vai se transformar na parte, sobretudo, né, na adolescência e na pós-adolescência em delinquência. Tá? Então, iremos ver, aqui eu coloquei algumas estadísticas que demonstram isso aqui. Bom, falamos agora no campo da neurociência. Então, simplesmente para lembrar, no campo da psicologia do desenvolvimento, uma criança que não tem um pai presente é uma criança que vai ser insegura, é uma criança que vai ter problemas de orientação moral, eh, e veremos por quê, porque a presença do pai favorece o desenvolvimento do córtex pré-frontal, que é onde está a tomada de decisões conscientes e morais, e a ausência, então, afeta diretamente não somente o comportamento, mas o cérebro, que é o que eu vou mostrar agora. E são crianças que tendem a ser agressivas, que têm problemas de confiança em si mesmas, né? Têm problema de autoestima. E tudo isso aqui é uma bomba semeado no coração da criança, vamos falar desse jeito. Por quê? Porque nos primeiros anos, talvez, não irá dar tanto trabalho. Já começa a dar trabalho, mas lá na adolescência é quando essa bomba vai explodir. Então, o problema da adolescência, geralmente, não sempre, não? A gente não pode generalizar, mas
tem muitas vezes uma base materna, que a gente já falou, mas sobretudo paterno, porque é o pai que estabelece os limites. É o pai que deixa isso bem claro no coração da criança, que, que ensina com a presença a respeitar os limites. É a figura paterna, presente. Bom, vejamos agora desde o ponto de vista do campo da neurociência. Eh, uma autoridade nesse campo é Alan Shore, que eu estou citando aqui. Eh, Ele demonstrou que a interação com figuras paternas estáveis vai ajudar não unicamente ao comportamento, não, mas aqui a maturação do hemisfério direito do cérebro responsável pela autorregulação emocional, pela resiliência ao estresse e a construção de vínculo social. Então, vocês veem, tem um impacto no desenvolvimento cerebral da criança, a presença ou ausência paterna. A ausência dessa figura, nos diz o autor, pode comprometer os circuitos ligados à empatia, então são pessoas que não sentem empatia, a tomada de decisões morais, que já falava anteriormente, ao julgamento moral e favorecer a impulsividade. Temos o Dr. James Cohen também, ele fez muitos estudos desde o ponto de vista da psicologia social. Ele, eh, além de ser um neurocientista, ele desenvolveu essa área de como a parte social realmente tem um impacto profundo, não unicamente na parte emocional, mas na parte neurológica das pessoas. Então, ele tem estudos, por exemplo, que mostram como você pegar a mão de uma pessoa que está com medo va a, va a ligar mecanismos de ayuda físicos, no únicamente na área de perder o medo, mas físicamente, eh, de hormonios y de otros mecanismos que son neurobiológicos para ayudar únicamente pegando a mão de uma pessoa. Ele demonstra esse tipo de estudos, né? Então, ele vai mostrar isso em relação ao pai. Quando o pai está presente, como que acontece com a criança? Então, por meio de estudos de neuroimagem, Cohen comprovou que a simples percepção da presença do pai, então que o filho saiba que meu pai está presente, simplesmente isso, ativa zonas cerebrais associadas à segurança, como é o córtex pré-frontal, e inibe regiões de alarme e medo, como a amígdala. Que está falando? Está dizendo isso, que ajuda para a redução e a resiliência ao estresse. Simplesmente a presença do pai. O pai está presente já ajuda. Esse efeito protetor, nos diz o autor, confirma o papel do pai como regulador emocional. E isso é um fato. Regulador emocional, especialmente em situações de desafio ou insegurança. A ausência paterna, portanto, não é apenas simbólica, podemos dizer que ela se inscreve biologicamente no cérebro da criança em desenvolvimento, deixando marcas estruturais duradouras. Então, estamos vendo, desde o ponto de vista da psicologia do desenvolvimento e desde o ponto de vista da neurociência. Bom, vejamos concretamente o que acontece com a criança que tem uma crise porque o pai está ausente. E, repito, pode ser que o pai está presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Tem diferentes formas de acontecer isso. Bom, ¿cuáles son las consecuencias? Veamos algunos estudios aquí, simplemente estadísticos. Nos Estados Unidos, más de 18,4 millones de crianças viven sin un pai biológico en casa. Entonces, más o menos estamos hablando de uno en cada cuatro crianças dos Estados Unidos. Y está hablando, es un estudio que pega unidade
Eu não me lembro bem, acho que até 7 anos, então é limitado, mas ajuda a compreender a crise de paternidade que nós temos no mundo. Dados da National Fatherhood Initiative mostram que crianças na presença ativa do pai têm 4 vezes mais chances de viver na pobreza, 7 vezes mais risco de engravidar na adolescência que as outras, e são 2 vezes mais propensas a desenvolver distúrbios emocionais como ansiedade ou depressão. Então, a ausência da figura do pai faz que o meu filho, e sobretudo, escutem aqui, a minha filha tenha mais chance, o dobro de chances, de sofrer uma ansiedade ou uma depressão. No Brasil, falemos do Brasil, o Instituto Brasileiro para a Geografia, né, eh, registra que quase 12% das crianças nascem sem o nome do pai na certidão do nascimento. Então, temos 12% de crianças, estamos falando mais ou menos de 5 milhões de crianças, que nascem, é um estudo sobre o registro. Não está falando aqui do que acontece, talvez, com aquelas crianças que foram registradas e depois abandonadas pelos pais, pelo pai, né? A criminalidade juvenil, também aqui um estudo dos Centro Nacional de Justiça, aqui do Brasil, aponta que cerca dos 70% dos jovens em conflito com a lei vêm de contextos de paternidade ausente ou negligente. Então, 70% dos jovens que são delinquentes, tem problema com a lei, eles provêm de lares que não têm uma presença do país estável. Então, vemos que realmente tem um impacto social muito grande sobre o desempenho escolar e emprego. Temos vários estudos aí que mostram que realmente a ausência paterna, principalmente a ausência da presença ativa do pai, reduz em até 39% as chances de envolvimento em comportamento delinquentes. Então, quando o pai está presente, temos um 40% praticamente de possibilidades que a criança não se envolva em essas situações. E as crianças que crescem sem um pai têm o doble de chances de fracassar na escola. São todos estudos aqui eh, que demonstram essa situação. Bom, quais são, para vocês entenderem assim especificamente, o que a ausência paterna pode deixar nas crianças e também na gente, porque talvez aqui tem pessoas que têm um histórico de ausência paterna. Então, talvez, escutando, vocês consigam eh, reconhecer algumas coisas em vocês mesmos. A primeira coisa é a insegurança e a baixa autoestima, como o primeiro impacto. A falta da figura paterna gera insegurança, baixa autoestima, dificuldade de autorregulação. São pessoas que não conseguem se dominar com facilidade. Imaturidade emocional, que conduz a uma dependência, muitas vezes, e uma tendência à passividade. Bom, qual é o outro impacto da ausência paterna? São os transtornos comportamentais, novamente aqui essas duas referências, que é Lam e Pruett, reforçam que a ausência afetiva, e isso é importante porque o pai pode estar presente fisicamente, mas ausente porque não se envolve na vida dos filhos, é simplesmente uma pessoa que trabalha e acha que dando dinheiro para que os filhos consigam se alimentar e ir para a escola, está tudo bem. Então, essa figura do pai unicamente provedor, que é o que a gente tem muitas vezes
eh, com aquelas intervenções, quando tem um divórcio, o pai simplesmente acha que está tudo certo e a sociedade acha que está tudo certo, se o pai simplesmente continua enviando dinheiro para a mãe e os filhos, não? Para os filhos. Eh, Quando, na verdade, se tem feito uma injustiça muito grande em relação aos filhos. ¿Por quê? Porque, bom, essa falta de relacionamento paterno, quando em um divórcio o pai desaparece, estou falando desse caso, eh, produz consequências enormes. O que nos diz Lam e Pruett? Que essa ausência afetiva do pai compromete o desenvolvimento emocional equilibrado. Crianças que não têm acesso a esse tipo de relação com o pai apresentan, y son décadas de estudo, no caso do LAR, décadas, desde os anos 80 que ele está estudando o impacto dessa situação, depressão, ansiedade, impulsividade e dificuldades de socialização. Veremos que é diferente, tenho que ver o tempo, estamos bem com o tempo, é diferente no caso dos meninos y en el caso de las meninas, ese impacto, con grandes chances, en el caso de las mujeres, de desenvolver trastorno de ansiedad y depresión. Grandes chances. No caso dos meninos, é mais a impulsividade e a dificuldade de socialização. Bom, dificuldades de internalização de limites, porque o pai é a figura que coloca limites, perdão, nas crianças. A ausência do pai prejudica a construção de limites internos, favorecendo não unicamente a impulsividade, que já falamos, mas também o déficit de atenção. Por quê? Porque não tem controle sobre as emoções. E se falta esse controle sobre as emoções, qualquer coisa que aparece tira a minha atenção. Qualquer coisa, qualquer barulho, qualquer coisa, né? Então, é um dos motivos mais comum desse déficit de atenção. Essa falta de autorregulação e de domínio. Bom, no impacto neurobiológico, marcas cerebrais duradouras, comprometimento de circuitos y padrões de medo e insegurança, como mostra Cohen principalmente, ¿no? Ele argumenta que o cérebro humano é fundamentalmente relacional e que nossas redes neurais são calibradas pelo contato emocional com outros, especialmente durante o desenvolvimento. A ausência do pai, nos diz Cohen, pode resultar em trajetórias cerebrais marcadas por padrões de medo, evitação, insegurança emocional. Y nuevamente, Alan Shore, que ya citamos, nos fala sobre padrões de hipervigilancia nas crianças, dificuldade de modulação emocional e predisposição a trastornos de humor. E uma coisa interessante de Shore é que fala que muitos dos casos que depois são patológicos, assim, graves, como, ou mais graves, como o caso da bipolaridade, podem ser ativados pela ausência de uma figura paterna. Então, é uma coisa realmente séria. Bom, como a ausência do pai vai afetar os meninos e como as meninas? E estou tentando de ser bem simples, né, em um tema que é realmente difícil, porque a minha intenção é que vocês consigam ajudar os meninos. Iremos ver, se temos tempo, como que a gente pode fazer, né? Bom, nessa situação. Os meninos, qual é a lei? A lei é a seguinte: os meninos tendem a exteriorizar o comportamento, as meninas a interiorizar o comportamento. E é sempre assim: a mulher é mais eh, espiritual e, portanto, mais interior. O homem é mais, eh, vamos a falar assim, animal, no sentido que
eh, ele tem uma tendência marcadamente mais forte na sensibilidade, na animalidade, né? Mas, portanto, os comportamentos são mais exteriores. Para quien está asistindo y vimos los impactos desde el punto de vista de la teología, por tanto, no falando aquí en psicología o en neurociencia, mas da teología, no primeiro curso sobre a pedagogia tomista, nos vimos que o pecado original, na tradição cristã, afetou de forma diferente homem e mulher. E esses padrões, como foi a situação do homem e da mulher, são precisamente os que vêm a confirmar a neurociência, por exemplo, e a psicologia. Tá? Então, existe realmente uma diferença enorme nisso. Mas voltando aqui à situação do ausência paterna e como se reflete nos meninos e nas meninas. Os meninos, então, os comportamentos são externalizantes, exteriores. E quais são esses comportamentos? Agressividade, impulsividade e desrespeito às regras sociais, principalmente. Então, são três coisas que, quando associadas, nós podemos e devemos pensar em um problema paterno. Quando criados sem a figura paterna, os meninos desenvolven ese tipo de cosas. No es siempre, con certeza, no es una sentencia de muerte, ¿né? O meu pai me abandonou, eu vou necessariamente ser um criminoso. Não estou falando isso. Estou falando aqui de uma tendência bem forte em relação a isso. A presença do pai atua como um espelho regulador para o menino desenvolver o autocontrole y a canalización adecuada de su energía. Y eso aquí es importante porque o menino, vamos a falar así, aprende a ser hombre, olhando para o pai y aprende a se controlar, por eso que esa figura es tan importante, a controlar a agresividad y a controlar os impulsos olhando para o pai. Entonces, cuando falamos de crisis de, crisis de paternidade, estamos falando não somente quando o pai está ausente, mas também quando o pai é presente e é disfuncional. Porque se a minha figura paterna é uma pessoa que é incontrolada, que realmente é muito violento, como pode acontecer, infelizmente, com certeza o meu filho será como eu ou pior que eu. Mesmo que não seja com ele. Na próxima na próxima aula, na terça que vem, eu já faço o convite, eu irei mostrar aqui como a relação entre pai e mãe tem um impacto nas crianças. Então, a gente tem visto a presença materna, a presença paterna ou a ausência, temos visto as telas e iremos ver na próxima aula como essa relação entre pai e mãe, desde o ponto de vista sempre da psicologia do desenvolvimento e da neurociência, impacta nas crianças, no desenvolvimento da criança. Então, por quê? Porque veremos que realmente, eh, por exemplo, as meninas aprendem a se valorar vendo como o pai as ama e também como o pai ama a mãe. Por isso que realmente todos aqueles tratados, agora deixo um pouquinho aqui a ciência da psicologia e da neurociência, né? E passo para a teologia e a filosofia. Como aqueles tratados sobre matrimônio, por exemplo, sobre a necessidade do matrimônio, enfim, como são verdadeiros. Y se muestra a ciencia psicológica y a ciencia neurobiológica, demuestran que realmente aquellas cosas tienen un impacto directo, en caso cuando es feito
conforme a natureza direto nas crianças de forma positiva. Mas na próxima aula, então, nós falaremos sobre isso. O que acontece com as meninas? E aqui atenção, aqui super atenção. Por quê? Porque no caso dos homens é mais exterior, é mais fácil de se ver, vamos a falar assim de uma forma. No caso das meninas é muito diferente. Quando privadas da presença do afeto paterno, apresentam maior vulnerabilidade a problemas internalizantes, mais interior. E quais são esses problemas? O primeiro, a baixa autoestima. Então, como se manifesta a baixa autoestima? Quando eu preciso de forma constante e desordenada da aprovação. Uma coisa é eu precisar da aprovação, por exemplo, do meu esposo, quando eu faço alguma coisa, inclusive física, né? Eu mudo a cor do meu, a minha cor de cabelo, o que for. Então, isso aí é normal, tá? Que a mulher queira a aprovação, né? No sentido que fale que bonita que você está, o que for. Mas quando é desordenado, quando para tudo eu preciso uma aprovação, não unicamente de algumas pessoas especificamente, mas em geral, as minhas eh, decisões estão feitas baseadas na aprovação que elas terão. Nós temos aí um problema de autoestima, de autoestima. O que eu opino depende do contexto no qual estou. Se eu sei que a minha opinião aqui não será aprovada, então eu mudo de opinião. Nós estamos falando de mulheres fragilizadas, fragilizadas. E não estou falando de crianças aqui. Estou falando de mulheres. Por quê? Porque essa situação se manifesta ao longo de toda a vida. Eh, Muito bem. A baixa autoestima, a dependência emocional e maior probabilidade de desenvolvimento precoce em relações afetivas disfuncionais. Isso também é importante. Vocês veem que muitas vezes essas relações afetivas são feitas, às vezes, até para contrariar o próprio pai. E iremos ver depois alguns casos assim, né? De forma consciente ou inconsciente. Y es interesante porque ese envolvimiento precoz en relaciones afectivas disfuncionales, por ejemplo, que son perigosas, son relaciones afectivas perigosas, es como si fuese un vicio, porque al mismo tiempo se crea una dependencia de aquello, emocional. Por ejemplo, de un menino que es agresivo. Bom, o olhar valorizador do pai contribui decisivamente para a formação da autoimagem, da segurança afetiva e da capacidade de estabelecer limites nos relacionamentos futuros. Então, para tudo isso, com certeza, existe uma ajuda específica, porque nós iremos ver que temos muitas pessoas já adultas que manifestam essas dificuldades e que precisam de uma assistência, de uma ajuda particularizada, né? Mas sempre vocês veem desde a origem que pode existir, que é essa falta da presença do pai ou afetiva do pai, a falta de presença afetiva. Bom, por idades, e já para ir eh, acabando, para deixar um tempo para as perguntas, como se manifesta essa ausência paterna, afetiva ou física, por idades. Na primeira infância, que é até os 6 anos, eh, iremos encontrar nessas criancinhas déficits no desenvolvimento da linguagem, por exemplo, onde é um elemento quando a gente tem os colegas que são neuros, por exemplo, tem que ver por que a criança não está falando,
ou falava e deixou de falar. Tá? Acontece também isso. A criança falava e deixou de falar. E a gente procura um motivo, um impacto emocional forte, pode ser a ausência do pai, ou uma relação disfuncional com o pai. O aumento do estresse tóxico, do qual já falamos, quando falamos da falta da presença da mãe, então, quando são os dois que estão ausentes, é terrível. E as dificuldades na formação do apego seguro, que é aquela teoria que nós vimos do Bowley, o psiquiatra inglês, que desenvolveu sobre os diferentes tipos de apego na infância. E quando a mãe está ausente e o pai está ausente, afetivamente ou fisicamente, temos realmente uma criança com uma dificuldade enorme de apego, dificuldade enorme, que vai a estourar lá na adolescência principalmente. Principalmente. Então, eu já quero dizer o que sempre eu recomendo aos pais e que pode ajudar a vocês, por exemplo, para ajudar outros pais. E é assim, o tempo que você não dedica aos filhos agora, que são pequenos, que é um tempo gostoso, porque estar com os filhos, estar lá presente, envolvido, né? Com os filhos, na família. E não estou dando juízo moral aqui, ah, não, porque eu preciso trabalhar, não estou falando disso, mas de fato, quando a gente não dedica o tempo aos filhos nessa etapa inicial, na primeira infância, que é um tempo gostoso, é um tempo bom dos filhos, a gente vai ter que dedicar mais tempo, mas não será um tempo gostoso, será um tempo difícil para arrumar a deficiência que às vezes a gente causou no filho e para arrumar os problemas que o filho vai causar lá na adolescência, lá na adolescência tardia, 18 anos. Muitas vezes a gente vê isso, né? Como os pais que, por um motivo até, eu diria, justificável, né? Porque trabalho que for, mas sem essa consciência da situação que estão dando para o filho às vezes, esse tempo que, não, que é negado à criança nesses momentos voltará, mas voltará como um huracão, é decir, como um vento muito forte. E a gente vai ter que arrumar os problemas, vai ter que dedicar o tempo, só que já não será aquele tempo gostoso. É o tempo que você vai dedicar para arrumar os problemas, para tentar de colocar os problemas em ordem. Bom, a adolescência. Como que se manifesta a ausência paterna na adolescência? A falta de uma figura paterna vai comprometer a formação da identidade do jovem. Por quê? Porque na adolescência se dá uma crise que é natural, eh, que é precisamente uma crise de identidade. Então, na adolescência, quando o pai não está presente, quando não esteve presente na primeira infância e quando não está presente na adolescência, aumenta drasticamente a probabilidade de envolvimento com comportamentos de risco e dificulta a autonomia, o desenvolvimento da autonomia. Criamos adolescentes inestáveis emocionalmente e dependentes emocionalmente. Isso hoje potencializado pelo risco das redes sociais também. Porque onde os jovens vão se validar? Lá nas redes sociais. Então a situação realmente pode ser tremenda. Adolescentes en pais presentes apresentan mayores tasas de evasión escolar, gravidez precoz, no caso de las mujeres, y abuso de sustancias. Eso es un fato. Y en la vida adulta, ¿cómo se manifiesta esa ausencia paterna? Va a repercutir de forma especial en las dificultades de vinculación afectiva, los relacionamientos, nas inseguranças, na baixa autoestima, que eu já falei, e muitas vezes no desorientação vocacional e espiritual. Por quê? Porque muitas vezes essa ausência paterna faz com que os adolescentes e os jovens adolescentes, né, com 17, 18 anos,
realmente entram em uma situação que é muito confusa para eles e que tomem decisões que são erradas. Então, existe, de fato, uma correlação entre a falta da presença paterna, a baixa autoestima e essa desorientação, muitas vezes, vocacional e espiritual. Quando eu falo vocacional, quer dizer que a pessoa toma um rumo na vida que não é aquilo que ela deseja realmente, ou não é aquilo que eh, por exemplo, no caso espiritual, quando existe essa crise, geralmente na faculdade, então deixa a própria religião, deixa a esse tipo de confusão, né? Eu me refiro, não? Então, no caso da faculdade, chega à faculdade num período em que a pessoa está instável, nessa confusão, nessa desorientação, então existe grande possibilidade que perda a identidade religiosa, né? Por exemplo. Bom, existe, e eu somente vou falar aqui porque eu vou tentar ir um pouquinho mais rápido, uma relação de alguns autores, como é o caso de Nicolosi, por exemplo, um psiquiatra, que fala que eh, a identidade sexual está dada pela presença paterna. Então, ele, não somente ele, mas outros, Juan Manuel Burgos e outros, apuntam que a rejeição, a ausência da figura paterna está ligada a distúrbio na construção da masculinidade ou da feminidade. hum. Nem todos estão de acordo com isso, mas existem as pessoas que afirmam aquilo, tá? Que realmente existe essa confusão da identidade sexual, muitas vezes pode estar dada, não sempre, mas muitas vezes está relacionada de fato com uma crise de paternidade. E não, não unicamente na parte eh, sexual, da identidade sexual, seja da masculinidade ou da feminidade, mas também existem estudos, que é bem interessante, no caso, Paul Vitz, que é um psicólogo americano, que tem feito diversos estudos, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, sobre a psicologia da religião, mostrando como um fenômeno hoje muito comum, que é a ausência de Deus nas consciências, tá? Pode ter uma relação direta com a ausência paterna. E é interessante porque ele faz isso desde o ponto de vista da psicologia. E demonstra, não? Tem um escrito, uma obra dele, que é muito famosa nos Estados Unidos, chamada Faith of the Fatherless, onde ele eh, mostra como, de fato, os grandes ateístas, não? E outras pessoas que têm uma imagem disturbada de Deus, como pode ser muitas vezes o caso dos extremistas religiosos, por exemplo, que também é outra coisa, rapaz, é, é por causa que a figura paterna é disturbada. Então, a gente conhece psicologicamente e espiritualmente Deus, nas suas características, muitas vezes conhecemos nosso pai. Então, se produz uma relação entre como meu pai é, isso é muito importante para quem é pai, a responsabilidade que a gente tem, é, e a ideia que de Deus que o meu filho irá ter. Não somente de Deus providente, Deus bom, Deus que me protege, Deus que me ama, como assim também o fato de existir um Deus. Então tem uma relação direta com isso. E o Paul Vitz, ele demonstra essa relação. Então, acho que temos desenvolvido bastante bem aqui eh, os impactos negativos que a falta de pai tem nas crianças. Qual é a solução? Restaurar a presença paterna.
devolver ao pai as funções do pai e que o pai tomar consciência desse rol de pai, dessa função de pai, que não é unicamente eh, de ser proveedor, mas de um envolvimento afetivo direto com os próprios filhos, dedicando tempo realmente para eles, um tempo de qualidade e de quantidade. Não basta com, como falam hoje, né? Tempo de qualidade sobre tempo sobre quantidade de tempo. Não é isso, porque aí continua sendo muito narcisista. Nos meus tempos, a gente tem que procurar, e nisso as mulheres ajudam muito os homens, né? Porque o homem tem muito na cabeça isso de trabalho e né, a gente coloca a mente no trabalho, mas é a mulher que tem que cutucar o homem para que acorde, né, e dedique tempo para os filhos. Então, é uma função bem importante que tem aí a mulher, não? E é bem importante a gente estar ciente disso. ¿Cómo hacer isso? Estando presente fisicamente e emocionalmente para os filhos, estabelecendo limites para os filhos, com amor, mas limites, eh, oferecendo desafios e encorajamentos para os filhos, e um ponto muito importante, sendo modelo de virtude para os filhos. É super importante, porque eh, é essa figura que o meu filho terá de homem e também, como demonstra o Paul Bitts, de Deus na própria vida. E, por exemplo, no caso da filha, será o tipo de homem que não necessariamente, como fala Freud, né, que a filha se casa com o próprio pai, não é isso, né, porque isso aí já é também um problema, mas sim que a experiência da filha com o próprio pai abre os olhos sobre a realidade, que existem homens que são bons, que amam suas famílias e que ela deve procurar um homem desse jeito e não uma pessoa com problemas comportamentais, como acontece, falava o Lam, que demonstra, Michael Lam, no caso de meninas que procuram relacionamentos que são instáveis e até perigosos, sendo modelo de virtude e reparando o vínculo quando for necessário. A transmissão da fé e da vida interior é também parte da figura paterna e é parte daquela formação da alma do próprio filho. Bom, deixamos aqui, tem várias coisas para falar, mas aproveito para abrir os microfones e que vocês, quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, que seja, bom, é bem-vindo, se sentam à vontade, então. É só abrir o microfone e perguntar, tá? Uma pergunta, alguma dúvida? Professor, boa noite. Boa noite. Professor, uma dúvida. O senhor tem alguma referência bibliográfica assim que o senhor possa indicar nesse momento? Sim, que o senhor comentou, citou vários autores, mas tem alguma assim de referência assim que pode nos auxiliar? Sim. Então, eu vou. A primeira coisa que talvez seja bom para o senhor aí, uma coisa bem prática, pequena, é chamada Virtus. O nome é Virtus, é escrita por um padre católico, que é o padre Miguel Fuentes, eh, e acho que o nome da Virtus é Crise de Paternidade. Eu acho que é assim. Tá? Então, isso seria o mais prático que eu posso recomendar aqui no Brasil, em português, que eu conheço, do Brasil. Eh, eu aviso também que eu irei publicar, se Deus quiser, agora, em breve, um livro sobre esses temas, sobre a função do pai, a função do mãe, eh, a situação com as telas, os problemas de família e como isso impacta
nas crianças, né? Para tentar de. Então, também aí, se o senhor quiser depois, eh, vai ser muito bom para difundir. A minha intenção realmente é abrir os olhos sobre uma situação que é uma situação que está realmente deixando as crianças muito vulneráveis, né? Para quem é cristão, quem é católico também, não se trata unicamente de um problema, não vejo que o senhor tem aí a imagem de Nossa Senhora, não se trata unicamente de um problema emocional, com certeza é um problema emocional, é um problema psicológico, é um problema neurológico, como estou desenvolvendo aqui, mas também tem a ver com o destino eterno dessas almas. Por quê? Porque isso aí afeta realmente a situação dessas crianças eh, e pode afetar o destino eterno das crianças, não? Então, a gente está falando aqui da parte mais humana, tentando criar consciência sobre isso, mas a gente não pode esquecer a parte espiritual, né, que está ligadíssima, não, com a parte humana. Eh, então, a minha intenção realmente é tentar abrir os olhos sobre essa situação. No decorrer da sua explicação, do senhor, eu sou professor e eu já lecionei bastante tempo, assim, em escola pública, agora estou em particular, mas conforme o senhor foi explicando, foi me lembrando de muitas situações. Aí eu comecei a compreender, opa, agora veio alguns alunos na minha mente, tudo. Então é por isso que tal pessoa é desse jeito, tal menina é desse jeito. É muito bem, é muito algo muito assim, não é somente o conteúdo, mas algo muito enraizado, muito espiritual na formação psicológica, muito grande. Uhum. Sim, de fato, de fato, essa crise está, a gente está vendo os frutos, né? Aqui no Brasil particularmente, é, é tremendo. Mas é assim, professor, que a gente pode fazer uma grande diferença na vida das pessoas. O senhor, particularmente, desde a posição que o senhor está como professor, mostrando, no caso do senhor, como o senhor é católico, assumo, né? Por conta da imagem que está detrás do senhor. Lembrando que toda autoridade vem de Deus. Então, a autoridade que tem um professor na sala de aula vem de Deus também. Toda autoridade vem de Deus. Que é o Pai das luzes, como nos dice São Paulo. E esse Pai, então, eu tenho que refletir esse Pai, com a convicção de que eu posso mudar os corações de várias pessoas lá. Porque não é a gente, né? É o ofício que a gente está fazendo nesse campo, não? Então, o Senhor pode fazer a diferença na alma de muitas dessas crianças, com certeza, com certeza. Hum. Eh, bom, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Não sei se o senhor ou alguém mais. Professor, o Sim, senhor mencionou que em assunto de teologia que o pecado original ele afeta bem de forma bem diferente os homens e as mulheres, né? E que isso tem relação com tudo isso que o senhor está falando, da questão da presença e do pai e da mãe, né? Você poderia discorrer um pouco mais sobre isso? com certeza, Lucas. E brevemente, porque é um tema longo, é de teologia, né? Eh, mas é assim. Quando a gente faz uma exegese do livro da Gênesis, a gente vê que, tanto na psicologia da queda quanto nas consequências, eh, temos o decreto de Deus é diferente. E isso tem que ver com a função que Deus, segundo o livro da Gênesis, deu para o homem e deu para a mulher. No caso do homem, fazendo todo uma coisa bem breve, ele criou o homem para governar a criação, para governar o jardim, para tomar cura do jardim, né? Tomar cuidado do jardim. E a mulher foi dada ao homem como uma assistência interior, espiritual, para que o homem, aquela potência do amor que estava ociosa, podemos dizer,
Por eso que o homem fala, não encontrei nenhum animal, nenhum como eu, né? Entre todos, então Deus cria a mulher para colmar esse vazio espiritual que o homem tinha, que Adão tinha. Então a mulher vem para isso. Por isso que a mulher tem, na visão cristã, uma função sublime, sublime. Ela é quem é a maestra de amor e de interioridade para o homem. O homem está voltado para o exterior, no livro da Gênesis estou falando, o cuidado, o governo da criação sensível, e a mulher está voltada para quê? Para a família, para o interior. E como aquela que tem que ensinar ao homem a amar e a ser espiritual. Vamos falar assim. Então, o, a função da mulher é, nesse sentido, mais alta, vamos falar dessa forma, que a função do homem. E nós vemos que, no caso dos desígnios divinos, aquilo que é dignamente, espiritualmente superior está ao serviço de aquilo que é inferior. E como que a gente vê isso? Bom, por exemplo, o nosso anjo da guarda, nosso anjo que nos cuida, ele é, segundo a natureza, maior que a gente. Mais importante, é um anjo, a gente é um ser humano. Mas ele está a meu serviço, meu serviço. Os padres, que son espiritualmente, con una dignidad espiritual nesse sentido, quanto que representan a Cristo, cabeza da igreja, maior, están a serviço do povo. E a mulher, nesse sentido, está a serviço do homem, mas nesse sentido de dignidade, porque é assim que acontece. Quando temos a queda, então, a queda invertiu essa situação, pecado original, y tenemos las consecuencias que San Tomás de Aquino demuestra para todos, para hombre y mujer, para quien es humano, que son aquellas consecuencias na inteligência, nas potências do homem, na inteligência, na vontade, na sensibilidade, no domínio das paixões, né? Diferentes, mas temos também uma consequência específica, como aquilo se manifesta no homem e na mulher. E vemos no texto bíblico que no caso do homem, ele estava voltado para as coisas exteriores e então o pecado original afetará principalmente aquilo. Afetará o homem principalmente na sua ira, que é uma coisa exterior, animal, na parte mais sensível, mais animal, exterior, na sua ira, agressividade. A gente falava hoje com os estudos psicológicos, na parte teológica será a ira, a paixão da ira, e na paixão que da luxúria, particularmente, e do apetito, que é a desordem no prazer sexuais e na comida. Então, principalmente, então, o homem apresenta uma inclinação, por conta do pecado original, maior, não quer dizer que, não, que a mulher não tenha, mas maior nesses aspectos que são mais exteriores. Por eso que es común que un hombre sea mulherengo, como dicen aquí en Brasil, es más común eso que una mujer, porque un hombre realmente ficou ferido de una forma, fue un machado na sensibilidade do homem, o pecado original, principalmente. No caso da mulher, como a sua ordenação era mais espiritual e interior, será na alma da mulher onde encontramos os principais desordens produzidos pelo pecado original. E principalmente em que área? Na área do medo, por quê? Porque o medo é interior, é uma paixão interior, e temos aqui o problema de ansiedade e outros problemas que estão ligados a essa situação. E na parte espiritual con la soberbia, ¿en qué sentido? Que o desejo de controlar, a falta de confianza en Dios y el deseo de controlar todo.
E de aí que também deriva o medo, como consequência. Por quê? Porque eu não consigo ter controle sobre tudo, sobre o meu marido, sobre meus filhos, sobre... Não consigo. Então, passa a ser dominadora, por falar assim, solo que de um jeito desordenado. Tudo isso nós vemos no texto, eh, como isso vai acontecendo, e sobretudo, o principal é a inimizade com o demônio, que é criada por conta dessa queda, uma inimizade especial entre a mulher e o demônio. Eh, eu sempre hablo assim, que como a mulher era mais digna, inclusive, desde o ponto de vista da matéria da qual foi feita, porque o homem foi feito, segundo o texto bíblico, da terra. Mas a mulher não foi feita da terra, foi feita a partir de uma matéria orgânica muito superior, que era já o homem, na costela do homem. Então, ela é mais espiritual em todo sentido. Talvez por isso seja o motivo que o demônio falou com ela e não falou com o homem. Porque talvez o demônio achava que esse bicho feito da terra não merecia uma atenção quanto a mulher que era mais espiritualizada, né? Nesse sentido, né? Então, eh, mas eu recomendo vocês, se tiver interesse, assistir no meu canal de YouTube. Nós temos como parte desse ciclo de cursos que estamos dando, um curso que é sobre os fundamentos da pedagogia tomista, e isso é parte da pedagogia tomista, ¿por quê? Porque são as diferentes coisas que eu tenho que levar em conta quando eu vou educar um menino ou uma menina. Não posso educar do mesmo jeito o menino que a menina, porque as tendências do menino são diferentes e como o pecado original se manifesta em um e outro é diferente. Então, a educação que tem que ser integral, no caso da educação católica, estou falando, né? Eh, faz toda essa diferença, né? Então, de fazer esse curso com a gente vai abrir inscrições em breve e entender, aproveito, porque a gente está fazendo um curso sobre o sistema preventivo de Dom Bosco. Todas as quintas-feiras, começou a semana passada, para quem não sabe, na quinta teremos a segunda aula. O sistema preventivo Dom Bosco funciona por quê? Porque ele leva em conta todos esses elementos que estamos falando agora. Todos esses elementos sobre como fazer com os meninos. Ele trabalhava com meninos que estavam emocionalmente feridos, a maioria deles. E ele fez desses meninos santos. Então, como que a gente consiga aplicar isso na nossa vida, na vida familiar e também escolar, né? Uma escola que é católica, por exemplo. Então, para quem não está inscrito no curso, eu recomendo de fazer a inscrição, né? Mandar uma mensagem no privado e, eh, e já se inscrever e convidar outros professores, não? Tentar de fazer esse anúncio do bem para chegar a mais pessoas, né? E fazer uma mudança, mesmo que seja uma criança que a gente consiga mudar, uma só, é uma alma para a qual Nosso Senhor já deu o sangue, né? Que a gente sabe, então é importantíssimo. Bom, mais perguntas, pessoal. Eu comecei a falar aqui de teologia e a gente já é outra coisa, né? Realmente é bem diferente. É espetacular. Professor, só para terminar essa da minha pergunta, então isso que o senhor falou de educar os meninos e as meninas está num curso que o senhor está publicando no YouTube, é isso? De pedagogia tomista, é isso? O de pedagogia, não, é o curso que a gente já fez, porque eu estou fazendo os Uhum. cursos presencialmente, porque eu gosto da interação, assim como. Ah, sim. Eh, e a gente vai abrir uma inscrição em breve para uma outra turma, tá? A gente vai Uhum. avisar aqui nesse grupo, todo canto, né? Para vocês fazerem, Ah, tá. Entendi. tá? E o senhor consegue compartilhar as referências que o senhor passou nessa aula Consigo sim. eu achei muito importante, inclusive até Eu por conta. recomendo muito o que eu falei de Padre Miguel Fuentes, Virtus, o Pai Ausente, algo que se chama. É um livrinho pequeno. Eu recomendo sobretudo isso. Eh, como a gente tem aqui pessoas que não, algumas pessoas que são da área da psicologia, já.
aconteceu, então eu coloquei outros autores tá, que são referência no âmbito psicológico, mas eu acho de forma prática sobre o tema, o melhor seria esse livrinho eh, de Padre Fuentes. Depois tem muito material em inglês, né? O Paul Bitts, que fala sobre eh, essa Face of the Fatherless, que é a fé daqueles que não têm fé. Eh, que mostra esa relación con o ateísmo y cómo impacta, ¿no? Desde el punto de vista da psicologia, tá? Unicamente da psicologia. Não está falando aqui de teologia, não. Está tudo em inglês. A gente não tem em português, infelizmente. Não? A gente tem que fazer todo um trabalho, se Deus quiser, um dos frutos desses cursos que a gente está dando, dessas aulas, assim, encontrar pessoas que queiram realmente trabalhar nesse âmbito cultural dentro das diferentes áreas do saber humano, né? Incluído a teologia, com certeza, que é a maior saber, eh, para fazer esse trabalho que ainda tem que ser feito aqui no Brasil, não está feito. Eh, Muito bem. Mais alguma pergunta? Acho que, se não tem mais perguntas, a gente deixa por aqui então. Bom, foi um prazer. A gente aguarda vocês que não está inscrito no curso de Dom Bosco, recomendo fazer a inscrição. E na próxima terça-feira a gente vai falar então sobre como a relação entre pai e mãe, tá, tem um impacto direto na criança. Então, Professor, sim. ó, só um relato. Eu sou professora também de uma escola católica, e eu tenho um aluno de 12 anos que ele é muito desobediente e discute com os professores, e principalmente as professoras mulheres. Ele é quando a gente diz que vai, né, fazer um relato na agenda, né, para que o pai veja. É, e aí aí é que ele discute mais ainda. Uhum, O senhor dando aula, fazendo aula hoje, me lembrou muito esse comportamento dele, é, porque eu já acompanho ele há muito tempo, inclusive também na catequese da igreja, e ele sempre foi assim, eu não percebo uma melhora nele. uhum, Eu percebo mais ainda um, um jeito, né, de desafiar e de responder e de estar sempre certo. Ele também chega a ser violento, né, com os colegas. Aí é bem complicado. Já uhum. está com 12 anos. Infelizmente é assim que acontece, né? Mas, nesse sentido, a gente, por exemplo, com esse método de Dom Bosco que estamos falando, né? Quando Dom Bosco tinha 9 anos, ele teve um sono, que é significativo, porque ele vê um grupo de meninos, ele com 9 anos, um grupo de meninos que estão todos lá falando besteira, sendo violentos, enfim, meninos que estavam sem rumo na vida, né? Assim, realmente terríveis. E ele vai lá e os meninos começam a blasfemar, a insultar a Nossa Senhora, enfim, uma série de coisas assim graves. E Dom Bosco inicia a bater neles no sonho, né? A dar, sabe, um sistema repressivo, por falar assim. Aí aparece Nossa Senhora no sonho dele e fala: não é assim, senão com amor. E os meninos mudam e ficam, sabe, assim como eh, ovelhinhas, né? Não sei como se fala em português isso aí. Bom, isso é que faz o método Dom Bosco, realmente. O segredo do Bosco é simplesmente isso, é a visão antropológica, por exemplo, no caso do menino que você me fala, de entender o que acontece com esse menino. E que a gente tem que amar esse menino e ajudar esse menino. E quando o menino se senta realmente amado,
realmente amado, de verdade amado, estou falando não simplesmente falar palavrinhas, não? Realmente amado, que ele perceba esse amor, isso é o que muda as pessoas. E o que Dom Bosco fez. E o que tantos outras pessoas que aplicaram o método Dom Bosco, né? Então, o que acontece é que o sistema de escola que a gente tem no mundo, mas particularmente aqui no Brasil, está feito para fazer o contrário disso. Tá? Realmente está feito tudo para não ajudar as pessoas a superar as dificuldades, os meninos, sobretudo, né? Então, às vezes a presença de um professor bom, que ama os meninos, faz toda a diferença na vida do menino. Toda a diferença, né? Então a gente entendemos qual é a situação, mas infelizmente muitas vezes a gente não tem todos os meios, mas o que a gente tem que usar. Mas é bem provável que esse menino tenha problemas sérios com o pai, com certeza. Sim, quase certeza, né? Quase certeza. Estou nisso aí. Bom, pessoal, a gente se vê, se Deus quiser, na próxima terça, ou, se vocês já estão inscritos no curso, na quinta, para falar sobre o método preventivo. E eu peço que vocês convidem mais pessoas, né, para vir às aulas, ou também para assistir depois os vídeos que ficam gravados no meu canal de YouTube. Então, eh, para ajudar a difundir todo esse trabalho que a gente está tentando fazer aqui, um trabalho de formiga, a gente chama, não? Mas a gente apunta a uma alma. Se uma alma já mudou, é muito bom. Bom, boa noite para vocês e a gente se encontra então depois. Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, professor. Muito obrigado.